Manhãzinha. Hoje a gente não vai ter uma aula comum, né? A gente vai falar de algo que qualquer um que está na clínica já sentiu. E quem não tá, a gente tem os nossos estudantes acompanhando aí com a gente, vai sentir também. Então, às vezes, no silêncio do consultório, né? Às vezes, nas palavras, o paciente não consegue se encontrar ali, né? Não consegue expressar o que ele está sentindo. E hoje o tema é mal-estar contemporâneo e clínica. O que que mudou na escuta? Né? Então, porque algo mudou. Então, os pacientes que chegam hoje, eles não são os mesmos de décadas atrás. Então, eles chegam esgotados, culpados, perdidos em exigências, né, internas que não se cessam. E muitas vezes sem conseguir nomear o que sentem também. Então, a gente, como clínico, precisa estar preparado para isso. Então, é isso que a gente vai ver hoje com o nosso professor. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, faço parte aqui da equipe da Viver. Hoje eu vou estar aqui com a Yas, que vai ser suporte da gente, né? Durante todo o nosso encontro, ela também vai cuidar do chat. Então, fiquem à vontade, gente, para vocês comentarem, mandar dúvidas, reagir, tá? Então, esse momento aqui é de vocês. Antes da gente mergulhar no nosso conteúdo, eu quero saber aqui quem já percebeu aí nos atendimentos esse mal-estar difuso surgindo, né? Então, aquele sofrimento que o paciente não consegue explicar direito. Manda aqui no chat pra gente. E eu quero já avisar, gente, que a gente vai ter um bônus, né, bem legal. Então, para quem ficar até o final aqui do evento com a gente, vai ter um bônus bem interessante, condições bem especiais, específicos para vocês. E depois a gente vai compartilhar e eu vou explicar mais para vocês também. Então, guarda esse spoiler aí que eu dei e fiquem até o final para vocês ficarem por dentro de tudo. E, gente, a Yas mandou aqui para vocês o link do grupo de interessados. E aí vocês podem entrar lá nesse grupo onde a gente vai mandar todas as informações da pós, né? Então, grade, o formato, as aulas, tudo certinho. Os bônus depois a gente também vai enviar lá novamente. Então, vocês podem entrar para ficar sabendo de todas as condições da pós e tudo sobre ela também. Gente, vocês normalmente têm bastante dúvidas sobre o certificado? Eu vou falar aqui rapidinho antes da gente continuar. Esse evento aqui ele é totalmente gratuito, né? Mas se vocês precisarem de certificado, para o pessoal aí que está na graduação, dá para solicitar. Tem uma taxinha simbólica de R$ 35, mas dá para vocês solicitar. Inclusive, dá para validar como horas complementares lá na faculdade, tá? E aí, quanto à presença, fiquem tranquilos, a gente tem acesso a quem estava com a gente aqui no Zoom. E aí a gente manda para vocês depois pelo e-mail o link de pagamento, tá certo? Então, qualquer dúvida é só aciona a Yas aí, que ela vai estar à disposição de vocês. Gente, antes da gente chamar o nosso professor, eu quero que vocês sintam aqui um pouquinho de como é estudar aqui na Viver, né? Porque hoje vocês vão ter exatamente isso, então a gente não acredita na psicanálise só no slide. Então a gente fala de caso, de prática, de dúvida real, de insegurança clínica, porque é isso que realmente acontece no consultório, né? Então os nossos alunos contam também com supervisão de casos clínicos desde o início do curso. Né? E às vezes a profissão de PC se torna muito solitária, mas aqui na Viver tu não vai estar sozinho, né? Inclusive as aulas são ao vivo, então a gente tem essa conexão também. Bom dia, Mariene, que está chegando agora. Gente, para vocês entenderem melhor tudo isso, né, como que isso funciona, eu vou pedir para a Yas compartilhar aqui um vídeo bem curtinho que apresenta um pouco o nosso curso de psicanálise aqui na Viver. Inconsciente, pulsão, transferência, repetição, id, ego, superego, complexo de Édipo, perversão, psicose, neurose, interpretação de sonhos, fazem parte da psicanálise, da cura pela palavra, da compreensão do desenvolvimento psíquicos do sujeito, ajudando na resolução de conflitos internos e desvendando significados ocultos importantes para o processo analítico e terapêutico. Quer aprofundar seus conhecimentos e imergir em psicanálise? Da teoria à prática, com professores nacionais e internacionais, com supervisão e estudos de casos clínicos, 100% online e ao vivo. Estude do conforto da sua casa, mas com uma verdadeira conexão entre você, aluno, seu professor e a turma.
Conheça o programa de estudos e pós-graduação de psicanálise da Viver Mais Psicologia e torne-se um psicanalista completo. Bacana, né, gente? A psicanálise é linda, eu adoro. Gente, eu quero avisar para vocês que as inscrições para nossa próxima turma já tá aberta, tá? Então vai começar lá no dia 13 desse mês, na semana que vem, sexta-feira, né? Então entra ali no nosso grupo de interessados para saber todas as informações. Tá o link ali no chat, né, que a Yas colocou. E gente, para quem é graduando ainda, que tem bastante graduando que nos acompanham, né? Para tranquilizar vocês, né? A gente também pensa em vocês, então o programa de estudos e pós em psicanálise já pode ser iniciado quando tu tá a partir da sétima fase lá na faculdade, né? Então o suporte também vai deixar o link de grupos de interessados para quem quer saber mais. A gente também tem outras especializações que são pós-conformações. Como tem a formação junto, dá para iniciar antes de se formar. A Yas vai colocar aqui todos os nossos cursos e aí vocês podem entrar nos grupos respectivos do que vocês têm interesse, tá? Mais para frente também eu posso explicar mais sobre isso, como é que funciona a faculdade para graduandos. A gente tem planos diferenciados também específico para vocês. Pessoal, estamos quase chegando aí na hora de chamar o nosso prof, mas eu quero fazer alguns convites para vocês bem rapidinhos, para quem quer continuar se aprofundando na psicanálise aqui na Viver. E aí, dependendo do momento que tu tá hoje, eu vou ter caminhos diferentes para te oferecer. Primeiro, a gente tem os nossos grupos de estudos gratuitos, muito bacanas, né? Super querido aqui pelos nossos alunos. Então, a gente tem grupos de estudos em várias áreas. Então, tem psicodrama, terapia familiar sistêmica, TCC, psicanálise, tem TCC de terceira geração também, psicoterapia de casal e família e de infantil e adolescentes. Também temos em neuropsicologia, avaliação psicológica e psicologia existencialista, né? E aí eles são online, ao vivo, e é uma excelente oportunidade aí para te expandir os teus conhecimentos de uma forma colaborativa, né? Então, é formados por estudantes e profissionais e entusiastas, enfim, de cada assunto, e esses grupos se reúnem mensalmente. Então, uma vez por mês tem encontros para discutir sobre temas específicos, compartilhar experiências, trocar informações, né? Então, se inscreva, tem o grupo, vocês podem entrar no grupo onde é enviado todas as informações e o acesso também para participar do grupo de estudos. E aí, participando de três, vocês conseguem solicitar certificado. Então, para quem está na graduação, também dá para solicitar e validar como horas, tá? Depois, a gente também tem os nossos cursos livres, para quem quer ganhar mais segurança em demandas específicas. Então, é um formato mais aprofundado, e pontual num determinado assunto. Então, é uma opção bem legal também. E, gente, a Yas vai compartilhar aqui o nosso site. Tem os nossos cursos. Ó, todos os nossos cursos que a gente tem aqui, ó, dos cursos livres que a gente tem liberados agora, a gente sempre tá abrindo novos, gente. Esses é o que a gente tem disponível no momento, mas a gente sempre tá abrindo, tá? Então vocês podem ir acompanhando o nosso site, acompanhando a gente pelo Instagram também, que sempre tem atualizações, tá certo? E, gente, a prática clínica ela vai se construindo aos poucos, em diferentes formatos, e se tu já percebeu que a psicanálise faz sentido para a tua trajetória, a formação e pós é onde esse caminho ganha aprofundamento e segurança de verdade. Então, se tu já tem essa certeza, entra lá no grupo de interessados que a gente vai mandar as informações também. E agora sim, chegou o grande momento, vamos chamar aqui o nosso professor, né, esse momento mais esperado para conduzir esse encontro tão especial. Fico muito feliz de te apresentar o professor Anderson. Vou ler aqui o currículo dele, que é. Gente, que currículo, hein? Olha só. Ele é graduado em filosofia pela UFSC, especializado em psicopedagogia também pela FZV, especialização em educação de jovens e adultos e educação na diversidade, isso pela UFSC. Ele é mestre e doutor também pela UFSC, temos uma federal em peso aí, né? E tem estágio doutoral em Coimbra, lá em Portugal. Também é pós-doutor pela UFSC e também é psicanalista e membro da Maiêutica de Florianópolis. Então, professor, seja muito bem-vindo. O palco é teu. Obrigado pelo convite da Viver, obrigado por esse momento, né? Além de filósofo, sou psicólogo também, também sou formado em psicologia
E, enfim, é sempre uma alegria estar aqui, né? E eu faço questão de dizer a questão da psicologia porque é uma área, enfim, que eu trabalho, que tenho muito afeto, muito carinho. E chego à psicanálise pela filosofia e depois a psicologia acaba sendo um espaço não só de trabalho, mas também de pesquisa hoje, né? Então, acho importante dizer como é interessante na nossa formação a gente poder buscar essa interdisciplinariedade, né? De um modo em que a gente consiga analisar as coisas e analisar os processos de uma forma ampla e transdisciplinar, né? Então, eu agradeço a Jéssica pela acolhida. É sempre bom estar aqui com vocês, é sempre muito bom mesmo. Gosto muito de trabalhar aqui com a Viver. E me sinto sempre muito bem acolhido, muito bem acolhido. Obrigado, viu, Jéssica, pelo acolhimento. Bom, eu vou projetar aqui na tela, o slide que eu vou usar. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Deixa eu só ver. Como é que vocês estão vendo ele aí? Tá dando para ver? Estão vendo bem? Tudo certo. Só tá um pouquinho cortado na parte da direita ali. Acho que talvez se diminuiu um pouquinho. Aí, agora dá pra ver Vou tudo. pegar o slide de baixo também, né? Eu não sei como é que se faz para não pegar. Mas enfim, gente, eu acho que dá para acompanhar bem. O importante é acompanhar as imagens, não tem importância não ali acompanhar. Bom, a Jéssica trouxe aí, eu não moro no Brasil hoje, eu moro na Áustria, sou psicólogo aqui também, professor aqui na Universidade de Viena, e venho trabalhando numa relação com o Brasil já há uns 5 anos, onde eu venho pesquisando e trabalhando a área da psicologia, da psicanálise com as questões políticas e sociais, né? E, sobretudo, de que modo que o elemento social e político desenvolve alguns mal-estares no ser humano, né? De que modo que esse sujeito, de que modo que nós somos, de alguma forma, precarizados, né? Por isso essa palavra do precário, né? Que é um efeito clínico de um mal-estar contemporâneo e que é produzido por efeitos políticos, efeitos sociais. Então, quando a gente discute saúde mental hoje, torna-se cada vez mais difícil separar sofrimento psíquico das transformações políticas e econômicas que atravessam a nossa sociedade. E hoje, pesquisando isso em relação ao Brasil e à América Latina, eu tenho percebido a produção, tanto teórica e intelectual, no Brasil e na América Latina, em torno dessa temática, que é completamente diferente daqui na Áustria, diferente em outros países aqui da Europa e em outros países também do mundo, né? Então, como o elemento político e social, ele interfere no bem-estar das pessoas, né? E como é importante a gente fazer e produzir teoria e produzir uma psicologia, uma psicanálise que esteja em contato em contato com esses elementos políticos e sociais, né? Bom, desde os anos de 1980, políticas neoliberais reorganizam profundamente o mundo do trabalho. Sistemas de produção social e de proteção social, as formas de responsabilização do indivíduo, os processos de regulamentação e desregulamentação do mercado de trabalho, né, que a gente vem vivendo hoje, a privatização de serviços públicos, a redução de políticas de proteção social. Vou dar um exemplo, né? Hoje no Brasil, luta-se por uma diminuição da jornada de trabalho, por exemplo, de 6 por 1, né, para 3 por 4, enfim. O quanto essas questões são extremamente importantes, né? Porque isso, de algum modo, lidam com a maneira como as pessoas vivem, trabalham, constroem as suas identidades, né? Vou trazer outro exemplo também, a retirada das pessoas que pagariam imposto de renda quando ganham até quando ganham até 5 mil reais, né? Acho que é esse o valor, 5 mil e um pouquinho. Como isso é importante para essas pessoas, né? Então, essas políticas, de algum modo, interferem no bem-estar das pessoas. E claro que a conquista dessas políticas trazem bem-estar. Então, falar disso dentro de um contexto político, dentro de um contexto brasileiro, dentro de um contexto latino-americano,
é pensar como essas questões produzem ou não, ou até interferem no bem-estar das pessoas, né? Obviamente que eu estou citando esses exemplos e citando de uma forma elogiosa, né? Não estou criticando, estou elogiando porque isso é muito importante. Porque isso traz bem-estar, isso traz saúde mental, isso traz mais condições de vida, torna o sujeito cada vez menos precarizado. E por isso que eu trouxe como tema hoje para discussão aqui, do sujeito estruturado ao sujeito precarizado, né? Efeitos, clínicos do mal-estar contemporâneo. Então, o que eu vou falar aqui hoje é de psicologia, psicanálise, efeitos políticos e sociais e de como que essas questões produzem instabilidade permanente, responsabilização exagerada e até mesmo fracasso nos sujeitos quando eles não são atendidos de uma forma a contento às suas próprias condições de sobrevivência, né? Então, bom, para isso eu trouxe uma imagem aqui de uma artista brasileira chamada Tarsila do Amaral, que é o Abapuru, uma imagem de 1928, uma obra de 1928, e ao olhar para o Abapuru, nós vamos ver um corpo muito diferente do que nós estamos acostumados, não é verdade? Se a gente for perceber ali, né? Os pés são maiores, as mãos são grandes, uma cabeça pequena, um sol escaldante, né? Se a gente for perceber, o sol é totalmente desproporcional. Essa desproporcionalidade do sol é muito interessante nessa obra, né? Até para mostrar o quanto o efeito de estar sob o sol, né? E isso fala muito até mesmo, a gente pode pensar na condição de sobrevivência, na condição de trabalho, na condição de desgaste, né? Que o corpo se submete ao peso do mundo, né? Esse corpo ele parece ser feito para sustentar peso, esse corpo do Abapuru, né? Para agir, para trabalhar, ele ocupa quase todo o espaço da tela, inclusive, se a gente for olhar, né? Como se ele estivesse sozinho diante de uma paisagem seca e intensa, né? A luz ali não é suave, ela é direta, ela é forte. Há algo ali que fala desse esforço, dessa exposição de estar sobre um olhar constante. Essa imagem nos ajuda a pensar o sujeito de hoje. Nós vivemos num tempo em que somos chamados o tempo todo a produzir, a melhorar, a mostrar resultados, a dar conta de tudo. E o sol pode representar essa pressão permanente, essa necessidade de performar, de corresponder às expectativas, de estar sempre à altura, né? E aí é que eu trago Freud. Se Freud dizia que o mal-estar faz parte da vida em sociedade, talvez hoje ele apareça como um cansaço, né? Uma sensação de insuficiência, uma dificuldade de sustentar os próprios limites, como esse corpo do Abapuru, né? Muitas vezes nos sentimos grandes nas responsabilidades, por isso esse corpo é enorme, e pequenos no espaço do pensar e no descansar. Espero que vocês possam, mesmo quem está com a câmera fechada, estar vendo a imagem. Bom, dando sequência, então, a, a proposta dessa fala aqui hoje, que é um momento muito curto, né? Quando eu estou em aula com os estudantes, eu sempre aprofundo muito as questões, tanto teóricas. ahm, eu sempre trago elementos também de casos, elementos casuais, né? Elementos da própria lida na clínica. Faço algumas reflexões contemporâneas também dentro do contexto político, sempre relacionando. Eu gosto muito de usar a psicanálise como uma crítica social também, não só como uma clínica, né? A gente pode olhar para a psicanálise numa perspectiva clínica, que é o que a grande maioria das pessoas olham, mas por trás da psicanálise há uma crítica social. Se nós pegarmos todos os textos do Freud, Mal-Estar, Psicologia das Massas, o eu e o isso, são literalmente tratados antropológicos, sociológicos e psíquicos. É muito interessante, né? Então, a psicanálise nasce de uma interrogação social.
em relação ao mal-estar das mulheres que eram ditas histéricas e que não sabiam por que elas estavam doentes. Então, veja, é uma questão extremamente social, intensa olhar para isso, né? Então, a proposta daqui hoje, apesar de ser um momento muito pequeno de tempo, é a gente poder pensar como que os imperativos contemporâneos de desempenho, autogestão e superação permanente incidem na economia psíquica de um sujeito. Nós vivemos num tempo em que o sujeito é convocado a produzir resultados o tempo inteiro, né? Se nós formos olhar aqui no nosso trabalho, todos nós trabalhamos numa condição em que a gente tem que produzir metas. Isso é fato. E eu não estou dizendo que isso é ruim, mas a que ponto nós devemos submeter a nossa subjetividade a isso e perder de vista o elemento da reinvenção, por exemplo, né? Ou seja, de poder romper um pouco em alguns momentos com essa lógica para poder reinventar elementos que nos deem mais condições de respirar dentro dessa lógica automática. Essa lógica, ela ultrapassa o campo econômico e atravessa o modo como cada um se percebe e se avalia. E aí eu trago aqui essa hipótese de que a precarização subjetiva intensifica em nós a nossa estrutura superegóica, né? Ou seja, quanto mais precarizado eu estou, mais superegóico eu me torno. Bom, se a gente for olhar dentro da tópica freudiana, né, o ego, o superego e o id, nós vamos ver que o superego é aquela instância dentro de nós que o tempo inteiro está nos cobrando, nos colocando dentro de uma supervigilância. Então, um sujeito superegóico é um sujeito que não se permite errar nunca. É um sujeito que está o tempo inteiro numa condição de vigilância, de medo, de competição, de responsabilização. Então, isso seria uma intensificação superegóica, né? E os efeitos disso, obviamente, é angústia, defesas, limites, sintoma, né? A hipótese que eu sustento aqui nesse encontro de hoje é de que a precarização ela se manifesta como uma intensificação dessas exigências superegóicas, ao ponto de que ela vai repercutir diretamente em modalidades de sofrimento no sujeito. Angústia, nas formas de defesa, na relação com o próprio limite que a pessoa tem, de não suportar o próprio limite, de estar o tempo inteiro se colocando além do limite, e na maneira como o sintoma, seja um sintoma de ansiedade, um sintoma de depressão, um sintoma de frustração, um sintoma de medo, começa a se instaurar de uma forma em que o sujeito perde o controle, né? Numa intensificação superegóica, o único lugar que não existe controle é no sintoma. Um sujeito superegóico que chega no consultório, ele já perdeu o controle sobre o sintoma. E por isso que ele chega ansioso, com situações extremamente agravadas no próprio corpo, né? Com algumas doenças físicas por conta disso também, né? Então veja como é importante a gente observar isso, né? Bom, dado isso, eu vou entrar um pouco no Freud para a gente poder pensar essa ideia de mal-estar, né? Que é uma das obras ali mais importantes da maturidade do Freud, né? Ele morre em 1939 por conta de um câncer, e a partir de 1919 o Freud ele começa a escrever textos mais vinculados aos elementos políticos e sociais por conta da guerra que estava aqui na Europa naquele momento, né? E ele começa a atender pessoas que estavam sendo atingidas socialmente por conta desse contexto de guerra, e que não é nada diferente do que a gente está vivendo hoje, né? Não é nada diferente do que a gente está vendo hoje. A gente tem vários pontos de guerra no mundo, né? Ucrânia e Rússia, agora no Irã e Israel e Estados Unidos, o que aconteceu na América Latina, Venezuela e Estados Unidos, ah, aqui na Europa também, no Chipre, Turquia e Grécia, na própria África também. Enfim, então, nós temos vários pontos de tensão no mundo hoje, né? E é importante a gente entender o quanto isso também, de algum modo, atinge a vida das pessoas e atinge a todos nós, né? Atinge a todos nós. É um medo que nos assombra, até que ponto isso pode nos atingir ou não, né? Então, quando Freud escreve o mal-estar na civilização,
Ele está afirmando que o sofrimento não é um acidente da vida em sociedade. Estar em mal-estar não é um acidente, um acaso, mas é uma parte constitutiva da própria vida. A cultura se funda na renúncia pulsional. O que isso significa? Renunciar à pulsão. Para viver em sociedade, nós precisamos abrir mão de satisfações que nos dão de imediato. Se nós fôssemos viver de todas as nossas satisfações o tempo inteiro, a gente não poderia viver em sociedade. Então, para viver em sociedade, a gente precisa abrir mão de algumas satisfações. Isso é uma das piores notícias que eu posso dar a vocês, inclusive para mim também, né? Então, isso é a renúncia pulsional. E essa renúncia produz um conflito na gente. Quando a gente abre mão de um desejo, a gente gera em nós um conflito estrutural. E aí, nesse momento, esse supereu, esse superego emerge como uma instância que internaliza umas exigências gigantes dentro de nós. Exigências culturais, né? Então, ele não apenas proíbe, como ele cobra, ele vigia, ele intensifica a experiência de culpa. O ideal do eu, ele passa a se organizar através dessas identificações e parâmetros que o sujeito está tentando buscar responder e corresponder o tempo inteiro. E aí está instaurado o mal-estar. Portanto, o mal-estar, que não é um acaso, não é um acidente da vida, é uma necessidade, ou seja, nós não temos como abrir mão do mal-estar para estar em sociedade, nós temos que aprender a lidar com ele, e é essa a questão que eu trago aqui hoje. Ele participa da própria constituição do laço social, né? E aí isso envolve renúncia pulsional, conflito estrutural, esse supereu que se culpa, uma idealização desse ego o tempo inteiro. E aí, obviamente, nós podemos dizer que o sofrimento faz parte do laço social. Eu fico muito preocupado quando eu escuto colegas nas redes sociais, né, trazendo alguns discursos muito pragmático em relação à felicidade, por exemplo, né? Colocando por exemplo, a psicanálise, a psicologia a serviço da felicidade. Isso é um perigo, né? O que que eu quero dizer com esse serviço à felicidade? De que as coisas elas podem ser transformadas de um modo em que o sujeito ele pode negar o sofrimento. Colocar a psicanálise e a psicologia a serviço da felicidade é negar o sofrimento. E negar o sofrimento é negar o que constitui o social. Nós não podemos negar o sofrimento, nós temos que aprender a lidar com ele. Nós não podemos negar isso que constitui o mal-estar das pessoas, né? Tirar isso da pessoa, tirar esse mal-estar e dizer, pronto, agora você pode ser feliz, né? A gente, infelizmente, tem aí uma série de vídeos na internet, enfim, dos mais variados, pessoas prometendo isso, né, para as pessoas. E eu acho isso muito perigoso, porque isso não é possível. Isso não é possível, né? E nós vamos ver isso aqui ao longo da nossa discussão aqui. Bom, depois, dado isso, eu entro num aspecto extremamente importante dentro desse contexto, que é essa ideia de economia psíquica e conflito, né? Quando eu falo que não é possível colocar a psicanálise e a psicologia a serviço da felicidade, eu estou dizendo que é porque existe uma economia psíquica e um conflito constante, um conflito que nunca cessa. Um conflito que nunca cessa. Porque não é possível tirar a pulsão. É possível desmontá-la, né? Quem for estudar psicanálise aqui vai poder aprofundar um pouco melhor esses conceitos, né? Então, eu não vou conseguir aprofundar todos eles hoje, mas vou poder trazê-los aqui, viu, Jéssica? Então, eu não vou conseguir aprofundar tudo, né? Mas vou deixar aqui vou deixar o povo com água na boca, tá? Para poder vir estudar com a gente de algum modo e poder aprofundar isso depois, né? Bom, a economia psíquica freudiana ela organiza-se em torno de conceitos como renúncia pulsional, ideal do eu, supereu, culpa, angústia, né? E o supereu, especialmente, ele possui uma característica paradoxal nessa ideia do conflito. O que que eu quero dizer com isso? Quanto mais o sujeito tenta obedecer às suas exigências, mais severo ele pode se tornar. E aí a sensação de dívida, ela tende a se intensificar. Como é possível estabelecer felicidade nesse contexto? Como é possível?
E aqui eu não estou dizendo que nós não somos felizes, né? Aqui eu estou dizendo que não é possível prometer ou colocar a felicidade a serviço disso. São coisas completamente distintas, né? E o que eu vejo é as pessoas atrelando uma coisa à outra. E isso é um equívoco muito grande. E aí, esse ponto, ele é decisivo para pensar o momento contemporâneo. Se o supereu já possui, né, no Freud, uma dimensão potencialmente cruel, como a gente está vendo aqui, quando a cultura ela passa a valorizar o desempenho limitado, a produtividade constante, o supereu ele vai permanecer nessa economia psíquica de operar sobre novas formas de opressão. E aí a gente pode pensar que a renúncia pulsional, por exemplo, vou trazer um recorte clínico aqui, tá? De uma situação de uma renúncia pulsional. Quando um paciente relata intensa irritação diante de críticas no trabalho, por exemplo, a fantasia que desenvolve-se nele é de responder de forma agressiva, expor o chefe, abandonar o projeto, dizer que vai pedir demissão. Isso é fantasioso nesse processo, né? É a fantasia que ele tem no sentido de como ele pode responder a isso. Entretanto, sustenta-se a posição de que o impulso ele permanece nessa função. E a angústia surge justamente nesse intervalo entre o impulso e a contenção. E aí o sofrimento ele aparece como uma tensão entre satisfação imediata e essa manutenção com o trabalho. E aí o trabalho aqui analítico é olhar essa renúncia pulsional que não é apenas uma obediência, mas ela constitui o sujeito naquele pertencimento, ao ponto em que ele possa perceber que é isso que faz ele permanecer naquele lugar. Portanto, vamos diminuir um pouco mais as exigências para que tu possa sobreviver a esse lugar. Isso é uma possibilidade de escuta clínica nesse contexto. Depois, vou trazer também um caso, assim, um recorte clínico para a questão de culpa, né? Por exemplo, uma mãe, né? Claro que eu estou aqui fabricando, né, gente? Uma mãe decide retomar um projeto profissional antigo, né? Ela engravidou, foi mãe, agora está decidindo retomar a vida profissional. Ao investir tempo nisso, nesse trabalho novo, ela começa automaticamente a se sentir culpada por não estar integralmente com o filho. Isso é inevitável. Vai vir na sequência, né? Nada externo a acusa nesse aspecto, é uma cobrança interna dela, né? A culpa surge como afeto ligado a essa tensão entre o projeto que ela está assumindo de trabalho e a sua maternidade. É uma tensão que surge aí, né? Ou seja, ela não consegue ser uma boa profissional e ser uma boa mãe ao mesmo tempo. E aí o conflito se instaura nesses diferentes ideais, né? E aí tem uma questão de gênero muito forte aqui, né? Que assombra as mulheres, na grande maioria, quando elas chegam no consultório com essas questões, né? De ser uma boa mãe, por exemplo, e ser uma boa profissional, que muitas vezes é impossível para elas, tá? Então aqui eu tenho uma questão de culpa muito interessante que aparece nesse contexto também. Eu poderia trazer vários casos aqui em cada um desses aspectos, mas como o tempo não é possível, vou deixar isso para as aulas, que lá nas aulas a gente vai aprofundar isso melhor, né? Então aqui eu trago um exemplo, alguns recortes para a gente poder pensar isso, que é essa sensação, essa intensificação que acontece no sujeito nesse elemento paradoxal entre o sujeito tentar obedecer às suas exigências em relação a o movimento severo que ele faz consigo mesmo a essas exigências, né? Exigências que muitas vezes nem vêm de fora, vêm do próprio sujeito, né? Vêm do próprio sujeito. Mas existe uma lei, né? Obviamente, uma ideia de performance, uma ideia de, enfim, de uma série de coisas que acabam intensificando ainda mais isso no sujeito, né? Bom, tudo isso por quê, né? Ah, nós temos algumas transformações contemporâneas acontecendo, e é importante a gente olhar para isso, né? A gente escuta muito hoje que o sujeito é responsável por si, o sujeito ele é gestor de si. Até que ponto a gente tem essa autonomia? Eu fico me perguntando, né? Até que ponto eu sou gestor de todo o meu tempo? E se é possível ser gestor do meu tempo o tempo inteiro? Porque eu vendo a minha força de trabalho para a universidade onde eu trabalho,
eu vendo a minha força de trabalho para as instituições onde eu trabalho, eu, em vários momentos, estou sobre a condição desse contexto, né? Obviamente que aqui eu não estou dizendo que eu estou escravo disso, é totalmente diferente, mas de algum modo eu estou, não estou 100% gestor disso tudo, né? O que que eu quero dizer com isso? O cenário atual, ele é marcado por um imperativo do desempenho, da autogestão, da otimização de si, né? O sujeito é chamado a administrar sua própria trajetória como um projeto contínuo. Vivemos num espaço de competitividade, visibilidade e atualização permanente dos nossos atos. Não é à toa que as redes sociais cada vez mais elas intensificam isso, né? Se a gente for olhar hoje os tipos de rede social que nós temos, o que elas mais intensificam são essa visibilidade e atualização permanente do tempo do que estamos fazendo, né? Os stories, por exemplo, é uma atualização constante e permanente do momento atual. Como se eu tivesse que, naquele tempo, fazer um recorte preciso e perfeito do que está acontecendo. E aqui eu estou usando só um exemplo concreto para exemplificar isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que é ruim a gente fazer isso, não. Só um exemplo de como isso acontece nos diferentes contextos, né? Essa racionalidade, ela se infiltra na economia psíquica do sujeito. E aí o sujeito ele passa a ocupar um lugar de gestor de si mesmo, uma cobrança de se apressar, uma autoridade constante consigo mesmo, uma autoavaliação, e aí o fracasso deixa de ser circunstancial, ou seja, acaso, e ganha peso identitário, porque daí passa a atingir a estrutura narcísica do sujeito, e quando atinge a estrutura narcísica, se instaura um mal-estar gigante aí também, né? Então, o cenário atual, ele organiza-se em torno de uma lógica de desempenho que ultrapassa o campo econômico e se instala como um princípio de subjetivação, né? Então a vida ela passa a ser concebida como um projeto permanente de aperfeiçoamento. É preciso evoluir, atualizar-se, diferenciar-se, destacar-se. A temporalidade ela passa a acelerar o sujeito, né? Então essa racionalidade ela se infiltra na economia psíquica de modo muito profundo, né? É como se a autoridade ela deixasse de se concentrar em figuras externas, no nosso chefe, nos nossos pais, em pessoas que sempre exerceram, de algum modo, autoridade sobre nós, e passa a se converter em instância interna de monitoramento permanente. O sujeito ele passa a observar a si mesmo e a comparar-se consigo mesmo. Ele começa a medir o seu rendimento e antecipar as suas avaliações. Quando eu falo isso, o que que isso parece, gente? Ansiedade. Instauração de uma questão ansiogênica, né? Então, o fracasso nesse cenário, ele perde o estatuto de um acontecimento pontual e ele passa a adquirir uma dimensão identitária no sujeito, né? Ou seja, a distância entre o eu e o ideal começa a se ampliar de uma forma em que a sensação de insuficiência se instaura e o sujeito passa a ter dificuldade de sustentar os seus limites. Ele não consegue mais viver sem perder o seu próprio valor. Ou seja, eu me autodeprecio porque eu me autodepreciar é uma forma de eu estar em constante evolução. Eu já escutei isso em rede social, gente. Eu já escutei isso em rede social. De pessoas que vendem cursos dos mais variados por aí, né? Fazem lives prometendo mundos em fundos, né? Então, acho muito perigoso isso. Nós, como psicólogos e psicanalistas, temos que estar atento a esses discursos. A nossa ferramenta de trabalho é a palavra, é o discurso. Somos nós. E para isso, as palavras, esses discursos que chegam dentro do nosso consultório e que chegam dos diversos modos, atravessando pela janela, pelo computador, pela porta, eles no divã, eles precisam ser escutados. Eles precisam ser escutados. E a gente precisa ter uma crítica sobre isso também, né? É importante isso. Bom, dado isso, né, esse super-eu
Esse é o supereu contemporâneo, né? Que deita no nosso divã quando a gente começa a fazer a análise, né, do sujeito. Ah, o supereu contemporâneo que assume uma forma muito particular de ser, né? Ele exige produtividade, exige felicidade. Eu quero ser uma boa mãe, mas eu não sei como. Eu quero ser um bom marido, eu não sei como. Eu quero ser um bom filho, mas eu não sei como. Eu quero ser um bom funcionário, mas eu não sei como. Eu ando cansado, eu não sinto vontade. Enfim, né? A proibição do sujeito ser quem ele é passa a ser um elemento imperativo, não apenas em renunciar à sua própria dificuldade, ele passa a renunciar à sua dificuldade. Só que quando a gente renuncia à dificuldade, a gente entra numa sensação de autoinsuficiência, numa exaustão. A exigência ela se torna ilimitada, e aí o sujeito sente que nunca alcança aquilo que ele precisa. E aí, clinicamente, nós observamos que culpa difusa, sensação persistente de insuficiência, exaustão e autorrecriminação são constantes. A exigência ela se torna um elemento hiperativo na vida do sujeito. E aí, nesse cenário, a angústia não se organiza apenas em torno da perda ou da proibição, mas em torno da insuficiência, da frustração. E aí o sujeito começa a se tornar descartável para si mesmo. Aí ele começa a se submeter a relações abusivas, ele começa a se submeter a relacionamentos tóxicos, ele começa a se submeter a relações onde ele não está feliz, onde ele não está bem, em detrimento dessa autoaprovação, em detrimento dessa possibilidade de ser aceito. É um mal-estar muito gigante ali, né? E aí o sofrimento assume uma forma de cansaço crônico, de esvaziamento, de autoacusação silenciosa. Como eu escuto pessoas aqui no meu consultório, eu atendo aqui também na Áustria presencialmente, atendo também alguns pacientes no Brasil online. Como eu escuto assim no consultório pessoas que chegam com um cansaço por conta de uma autoacusação e do modo como eles se colocam em relações onde eles não conseguem fazer uma, entre aspas, uma autocrítica a respeito de como que o outro está submetendo ele a situações abusivas. A ponto de eu dizer para a pessoa, mas tu percebeu que tu está me dizendo que tu estás nessa relação assim, 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 que a pessoa está fazendo isso, o que que tu acha disso? E a pessoa, nossa, eu nunca me questionei por esse viés. Porque a lógica da submissão já está instaurada naquele sujeito. Por conta desse super-eu que o cobra o tempo inteiro e que exige dele uma performance, exige dele uma autossuficiência. É como se o sujeito vivesse sobre uma auditoria permanente. E nesse ponto que a clínica encontra um desafio decisivo na atualidade, que é reescrever a medida, o limite e a divisão nesse sujeito como condições de existência e não como condições de fracasso. É totalmente diferente. A nossa escuta precisa ser precisa nisso, né? Bom, dado isso, que características são essas que eu percebo nesses sujeitos, né, que chegam aqui no divã, que chegam no consultório com essas questões? Bom, a precarização, quando eu falo em precarização, a precarização subjetiva, ela se caracteriza por uma instabilidade narcísica e uma fragilidade no laço. São dois elementos importantes, né? Essa instabilidade narcísica e uma fragilização no laço social. O reconhecimento dessas questões passa a depender de validações externas frequentes. E aí, claro, a autoestima oscila. Isso de forma acentuada, porque ela vem acompanhada de um medo, de uma insegurança e de uma obsolescência. Ou seja, o que é um sujeito obsolente? É um sujeito que está sempre desatualizado, desatualizado consigo mesmo, né? Ele está sempre buscando uma coisa que nunca termina, né? Ou seja, uma inadequação. E aí nós podemos pensar essa precarização como uma intensificação de um desamparo que talvez esse sujeito viveu lá na infância. Todo desamparo, ele se inscreve no sujeito desde o seu primeiro momento na vida. Quando ele talvez tenha chorado em algum momento e não teve o acolhimento. Quando ele passou por alguma situação enfim, por exemplo, na amamentação, ou
por exemplo, até mesmo no momento das suas necessidades básicas, de ter ficado tanto tempo com a fralda suja. São situações de desamparo que vão se inscrevendo na vida do sujeito desde o momento em que ele nasceu, até os desamparos que ele viveu na infância, na adolescência, enfim. Então, o sujeito ele permanece estruturalmente dividido por conta dessas cenas que vão se ampliando e se intensificando na vida adulta. Então, e se a gente volta em Freud, quando eu falo que a precarização é a intensificação do desamparo, Freud vai dizer que o narcisismo ele designa no sujeito o investimento libidinal, ou seja, o sujeito constitui a base da autoestima e da imagem quando ele investe na sua estrutura narcísica. Se eu estou em desamparo e, consequentemente, vivendo essa precarização, eu vou cada vez menos investindo libidinalmente nessa estrutura narcísica. E, bom, acho que alguém ligou o microfone, gente. Ah, vou desligar, Obrigado. meu Deus. Vai estar tendo retorno. Opa, parou. Obrigado. Obrigado, gente. Me perdi aqui agora onde eu estava. Peraí. Desculpa, gente. Desculpa, eu estava muito concentrado. Tá, lembrei onde eu estava. Eu estava falando no Freud, no narcisismo, que designa. Ok, me achei. Então, em Freud, o narcisismo ele designa esse investimento libidinal no sujeito. Então, ele constitui, me achei agora de fato, ele constitui a base da autoestima e dessa imagem de si. Então, o sujeito, o que isso significa? Quando um sujeito ele vive numa condição de desamparo e cindido por essa precarização, ele investe menos narcisicamente nesse eu. O que que isso significa, né? No narcisismo primário, a libido ela encontra-se concentrada no eu como modo de autopreservação. Então, a gente pode pensar que o sujeito nessa estrutura narcísica, ele parte de uma autopreservação até ele alcançar um equilíbrio desse bem-estar desse eu, né? Então, quando essa base ela se fragiliza, a experiência de valor pessoal se torna instável e passa a depender de confirmações externas. Bom, se eu vivo num ambiente onde eu sou o tempo inteiro cobrado, a tendência é que eu cada vez mais decline nesse desamparo, percebe? E é muito interessante porque o desamparo, o Freud ele utiliza uma frase, uma palavra em alemão que eu acho muito interessante, que é Hilflosigkeit. São três palavras aqui, numa palavra só. Hilf, que é ajuda, sem ajuda, intensificação da não ajuda. Então, desamparo em alemão significa um sujeito que intensifica a não ajuda. Ou seja, é uma condição originária de um sujeito que não recebeu esse amparo desde então. Essa dependência marca estruturalmente o psiquismo e que vai atingir nos laços, nas relações, no modo como o sujeito se comporta socialmente, né? E aí, quando eu falo em laço aqui, o laço não é apenas a convivência. Não, é a estrutura de pertencimento simbólico desse sujeito socialmente, né? E aí eu volto novamente a Freud para entender isso. O vínculo com o outro, com a outra pessoa, com as pessoas que eu convivo, se organiza por meio dessas identificações e pelo compartilhamento desse amparo. Eu busco grupos porque eu me sinto amparado neles, né? Os adolescentes fazem muito isso, né? Eles vão buscando guetos porque eles se sentem amparo por conta de um desamparo. Então vejo como é importante esse movimento social. A precarização dessa condição do sujeito e dessa constituição leva ele a essa tensão de precarização e de instabilidade que vai desenvolvendo nele todos esses elementos que eu falava há pouco para vocês, né? Então, dado isso, que tipo o que que esse desamparo vem produzindo nas pessoas ultimamente? Vem produzindo burnout, ansiedade, transtornos corporais, compulsões produtivas e compulsões alimentares, compulsões ao uso de determinadas drogas, de álcool, depressões de desempenho. É isso que chega nos nossos consultórios hoje. É ou não é, gente? É isso que chega. Eu fiz todo esse contexto anteriormente para
mostrar para vocês como que esse contexto desenvolve esses sintomas, que são esses sintomas que chegam no nosso consultório. Então, ah, ah, vou falar um pouquinho sobre cada um deles aqui, tá? Muito rapidamente, porque a gente não tem tempo, né? E aí eu deixo pra gente, vem estudar, porque lá a gente, na, 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 na especialização, a gente aprofunda tudo isso, né? Então, vem estudar aqui com a gente. Bom, quando eu falo de burnout, o burnout ele pode ser compreendido como um estado de esgotamento psíquico, né? E corporal associado a uma exposição prolongada de exigências e desempenho. Então, veja, ele envolve uma sensação de exaustão, distanciamento afetivo. As pessoas não olham burnout como, por exemplo, é distanciamento afetivo, tem muito no burnout. Perda de sentido na atividade exercida. Então, do ponto de vista psicanalítico, ele pode ser pensado como um colapso desse investimento narcísico que eu falava há pouco, onde o sujeito ele passa a investir muito mais num sujeito ideal de produtividade do que num sujeito ideal de afeto. Ou seja, eu me torno mais produtivo e menos afetivo. Então, o eu, submetido a uma exigência contínua, ele se esvazia de um modo em que o sujeito perde identificação. Isso é o burnout aqui, né? Depois, a ansiedade generalizada, né? Ansiedade. Ela se caracteriza por uma preocupação constante, antecipação negativa, tensão corporal persistente, diferentemente de uma angústia localizada, né? A generalizada, aqui, nós podemos pensar que ela não se liga a um objeto específico, de medo, de ansiedade, de esgotamento, mas a um estado de vigilância permanente diante de uma possibilidade em que o sujeito não pode falhar, uma insuficiência como se quase em todas as áreas da vida, né? Depois, dentro dos transtornos corporais, a gente poderia entrar mais nas questões psicossomáticas também, né? Então, aqui inclui um quadro, inclui quadros, desculpa, nos quais o corpo ele se torna um campo privilegiado de investimento idealizado. Ou seja, o sujeito ele passa por um processo de distorção de uma imagem corporal, práticas extremas de controle alimentar, exercícios excessivos. A gente hoje vê tanto isso, né? A gente vê isso tanto hoje, gente, né? A performance de uma qualidade de vida associada ao extremo do exercício, por exemplo, né? E isso pode ser um pouco perigoso, pode ser um pouco perigoso, né? A tentativa de modelar o corpo correspondendo ao ideal de eu, né? O corpo em favor ao ideal do eu, enfim, uma fragilidade narcísica muito grande se descola aí, né? Temos aqui um transtorno corporal. Depois as compulsões produtivas, né? Que aparecem como necessidade incessante de trabalhar, de estudar, de produzir, né? A inatividade gera um desconforto de culpa, ou seja, o sujeito não pode mais parar, não pode mais relaxar, não pode mais curtir um pouco o sol ou o dia e começa, meu Deus, mas eu preciso fazer tal coisa, eu não fiz tal coisa, eu estou aqui curtindo e começa a se sentir culpado, né? Ou seja, uma compulsão. Eu diria que é como se o trabalho virasse um elemento moral nesse sujeito, né? E depois uma depressão associada à sensação de fracasso, né? Nesses quadros, o núcleo não é apenas a perda de uma energia, vamos assim dizer, de uma energia vital ali de trabalho, mas de uma inadequação, de um desvaloramento. Não sei se essa palavra existe em português, desvalorização. Tem sim, tem. Desvalorização, desvaloramento. Então, um desvaloramento que o sujeito passa a fazer consigo mesmo, né? Então, o sujeito ele experimenta a distância entre o eu e o ideal como algo irredutível. E aí o fracasso não é percebido como evento, mas como definição de identidade, que eu considero uma das coisas mais horríveis que estão acontecendo hoje, tá? Mais horríveis. É um rebaixamento narcísico acompanhado de uma autorrecriminação e de um sentimento de inutilidade muito grande, né? Muito perigoso isso, né? Então são configurações sintomáticas que eu
tenho escutado e que tem acompanhado um pouco os meus estudos nisso que eu venho trabalhando ultimamente, né? Enfim, bom, já encaminhando para o fim, né? Obviamente, como eu falei para vocês, eu não vou conseguir aprofundar tudo aqui por questões de tempo, né? Então, no curso, nas minhas disciplinas que eu leciono, eu sempre aprofundo muito esses conceitos e obviamente, que deixo aqui o convite para que quando a gente for estudar juntos, a gente possa aprofundar isso melhor, tá? Então, eu peço desculpas se eu não aprofundo algumas coisas aqui, mas é por questões de tempo, tá, Jéssica? Tá, Yasmin? Só por isso, né? Mas deixo aqui o convite para poder estudar isso em outro momento aqui na pós com a gente. Bom, qual é a tarefa clínica diante disso tudo, gente? A tarefa clínica se sustenta numa escuta, né? Uma escuta em que olha o conflito ao reconhecer que existe uma divisão entre desejo ideal e desejo não, desejo ideal e desejo da lei. São duas coisas totalmente diferentes, né? O sofrimento não é um erro a ser corrigido rapidamente nesse sujeito. Isso é muito importante. A gente precisa sustentar uma escuta aqui. Em termos mais simples, isso quer dizer que a clínica não tenta apagar as dúvidas do sujeito, mas escutar esses sentimentos misturados que estão ali, que se contradizem, né? Todos nós queremos algo, ao mesmo tempo também que nós queremos esse algo dentro de uma instância muito cruel, muito exigente. Então, a escuta ela oferece um espaço onde essas tensões podem existir sem que o sujeito sinta-se errado em vivê-las, né? Depois nós também precisamos sustentar uma escuta nessa ideia entre o limite como operador simbólico, né? Ou seja, a escuta, ela recoloca o limite como condição, ou seja, em um cenário em que se valoriza essa superação contínua, o limite ele tende a ser vivido como falha ou incapacidade. Esse é o limite que o sujeito se coloca sozinho. Numa escuta clínica, a gente reescreve esse limite de um outro modo, né? Como medida que organiza o desejo, que protege o sujeito, tá? De uma forma mais concreta, isso significa ajudar o sujeito a entender que não dar conta de tudo não é sinal de fracasso. Veja, a gente mudou a ideia de limite no sujeito, né? Como é importante isso, né? Então, o cansaço, a pausa, o erro, a hesitação fazem parte da experiência humana. Quando o limite é reconhecido desse modo, ele deixa de ser, ele deixa de ser vivido como derrota e passa a funcionar como proteção contra a exaustão. É uma outra forma de limite, né? Então, o limite como operador simbólico. Depois, um outro elemento importante na escuta é essa divisão entre o eu e o ideal, né? Ou seja, a escuta ela sustenta a distância entre esse eu possível e o eu ideal internalizado. O que ela quer dizer com isso, professor? Essa distância não precisa ser eliminada. A gente não tem que eliminar isso no sujeito. Ela é constitutiva. Quando o sujeito ele tenta coincidir plenamente com o ideal, é aí que ele instala o sofrimento. A clínica, nesse momento, ela deve favorecer a elaboração dessa diferença. Permitir que o ideal deixe de operar como instância tirânica, aquela coisa horrível, né? E passa a ser uma referência. Olha que interessante. Da tirania para a referência. É totalmente diferente. Quando eu tenho uma coisa tirânica dentro de mim, eu tenho medo daquilo. Eu tenho que seguir aquilo a qualquer custo. Quando eu passo a ter como referência, opa, é uma referência. É uma referência. Em alguns momentos eu posso, em outros momentos não. Né? Depois, a elaboração da falta, né? Ou seja, a falta não é carência a ser preenchida. As pessoas chegam assim em consultório, gente. Eu escuto muito isso aqui no divã. A falta que o sujeito tem dentro dele como uma carência, seja por conta de um desempenho ou um reconhecimento externo. Ela é uma condição de desejo. A escuta, nesse caso, ela precisa sustentar a possibilidade de simbolizar essa falta,
transformando ela como um motor de criação e não uma marca de insuficiência. Olha que interessante. Escutar a falta como um motor de criação ao invés de insuficiência. Reconhecer que algo sempre escapa, que o sujeito pode deslocar-se dessa lógica de completude. Em termos mais simples e clínicos, sempre vai haver algo que nós não temos, que nós não somos, que nós não conseguimos. Isso não significa que há algo de errado conosco. A clínica, nesse ponto, ajuda o sujeito a aceitar que a vida não é completa, não é feliz o tempo inteiro, que é o que muita gente vende pela internet, né? E que é justamente essa incompletude que nos move a projetos novos. Ou seja, eu saí de uma condição de insuficiência para um motor de criação. Bom, depois, uma outra coisa que a gente precisa sustentar na clínica é a singularidade do sujeito. De modo mais direto, o que isso significa? Ajudar a pessoa a perceber o que realmente ela quer e não apenas o que esperam dela. Muitas vezes o sofrimento nasce da tentativa de viver segundo padrões que não correspondem ao próprio desejo. E aí a escuta aqui oferece um espaço para descobrir o que faz sentido de verdade para a pessoa. É uma coisa muito tênue, né? É um trabalho com tempo que a gente faz com o sujeito na clínica, né? Depois, obviamente, essa desaceleração de uma urgência produtiva, né? O espaço analítico, ele produz um outro ritmo. Como é importante essa coisa do encontro semanal, né? É produzir um outro ritmo. É, eu diria que na clínica a gente suspende a lógica da resposta imediata para o sujeito. Na prática, isso quer dizer que a clínica ela cria um lugar onde não é preciso resolver tudo na hora. Não é preciso apresentar desempenho para o analista ou para o psicólogo. O tempo da fala, ele é diferente do tempo da cobrança externa. Então, a gente faz pausa muitas vezes se instala um silêncio dentro do consultório e a gente fica naquela angústia de ter que dizer alguma coisa para o paciente. Não precisa dizer nada. Sustenta o silêncio. Muitas vezes o silêncio surge nesse momento da clínica, no momento em que a gente está escutando o paciente, porque a gente está estabelecendo um tempo diferente. Às vezes o silêncio é terapêutico naquele momento ali, gente. E a gente fica naquela angústia de ter que dizer alguma coisa. Não, nem sempre é necessário. Nem sempre é necessário. Porque é necessário, nesse momento, um espaço de palavra que não regule mais o desempenho do sujeito, né? É muito interessante. E aí a possibilidade de existir para além da performance, se estabelece no processo clínico ali, né? Então a clínica permite que a pessoa exista sem precisar estar sempre rendendo, produzindo ou se destacando. Ela oferece a chance de respirar fora da lógica da performance. E talvez seja exatamente isso que se torna mais urgente no mal-estar contemporâneo. Esse é o nosso trabalho clínico, esse é o convite que eu faço aos psicólogos e aos psicanalistas nesse momento, fora desse contexto midiático que vendem felicidade, né? E felicidade muito rápida, felicidade em formato de pílula. Eu me lembro muito de uma música do Cazuza nesses momentos, né? Quando ele diz, como é que é? Deixa eu pegar a letra aqui, porque agora eu não vou saber de qual. Mas eu acho muito interessante uma música dele. Deixa eu pegar aqui, tá, gente? Que eu tenho ela aqui. Só um pouquinho. Me dê um tempo aqui, deixa eu abrir aqui isso. Que é muito interessante. Montagens. Aqui. Vocês vão até sair cantando essa música hoje daqui, eu acho.
Peraí que tá abrindo. Não é essa daqui. Calma aí que eu vou abrir. A gente tem tempo. Não é ideologia. Ah, achei. O nome da música é Todo Amor Que Houver Nessa Vida. Eu quero a sorte de um amor tranquilo. Não sou cantor, tá, gente? Com sabor de fruta mordida. Daí lá no final ele diz assim: ser teu pão, ser tua comida. Todo amor que houver nessa vida. E algum remédio que me dê alegria. Muitas vezes os pacientes vão aos psiquiatras buscarem algum remédio que dê alegria, né? Uma pílula que tire o sofrimento, que tire a tristeza, que tire a ansiedade. Mas será que existe algum remédio que dê alegria? E aqui eu não estou falando de felicidade, tá? Estou falando de alegria. São coisas completamente diferentes, né? E aí eu termino aqui hoje essa reflexão que eu trouxe para nós. Deixa eu achar aqui o meu. Eu abri aqui um monte de arquivo agora para procurar uma música e me perdi aqui da onde que eu estava aqui no Zoom. Calma aí, gente. Ah, achei. Aqui. Eu acho que eu abri para vocês aqui a música também, né? Vocês chegaram a ver a letra da música aqui comigo? Não, prof. Tava Não? só os slides. Acho que só compartilhou a tela dos slides. Ah, tá. Então tá. Perdão, gente. Mas enfim, é Todo Amor Que Houver Nessa Vida, o nome da música, tá? E aí, para fechar aqui, então, eu termino com essa parafraseando Cazuza e dizendo aqui, né, com algumas questões, enfim, que não são para serem respondidas, que é para a gente poder sair daqui do encontro hoje pensando, né? Eu nunca gosto de sair das minhas aulas com aforismas, né? Eu sei, o que que é um aforismo? É um pensamento pronto, acabado, com um ponto de exclamação. Mas eu gosto de sair com algumas perguntas, algumas inquietações para que vocês possam sair pensando também, né? A clínica, por exemplo, né? A clínica hoje, ela está preparada para escutar o sofrimento sem convertê-lo rapidamente em adaptação a uma lógica produtiva. Depois, até que ponto a precarização subjetiva é apenas efeito individual e até que ponto ela é sintoma de uma organização social que nós internalizamos. Depois, em um tempo em que mede o valor do sujeito pelo desempenho, como podemos sustentar espaços onde alguém possa existir sem precisar provar nada, e o que significa sustentar o limite como condição da subjetividade em uma cultura em que transforma limite em fracasso, né? Então, deixo essas questões aí para a gente sair pensando aqui depois desse encontro, né, de hoje. Agradeço mais uma vez a Viver pelo convite. É sempre um momento em que também eu paro para pensar um pouco, né? Quando eu preparo esses temas, essas aulas, eu também, de algum modo, ao prepará-los, eu também estou refletindo um pouco sobre a minha clínica, sobre aquilo que eu venho produzindo, sobre aquilo que eu venho estudando, enfim. Então, acho importante, de algum modo, dizer isso para vocês também, que é sempre um momento também de reflexão para mim, tá? É um momento também de reflexão para mim. Então, agradeço a Jéssica, a Yasmin, agradeço também a Thaís, enfim, agradeço todo o pessoal da Viver que me fez esse convite. Imagina, a gente que agradece, professor. Que aula incrível, né? A gente sai até diferente de como a gente entrou aqui, porque tem muitos conhecimentos, muitas reflexões importantíssimas para a gente fazer, principalmente agora na atualidade, né? Gente, deixem aqui nos comentários o que que ficou dessa aula, se vocês gostaram, o que que vocês acharam. Se vocês têm dúvidas, aproveita que agora é o momento. Prof, tem uma dúvida que a Ana Carolina perguntou lá no comecinho. Quando tu falou lá sobre o superego, ela perguntou assim: o superego também se torna um sintoma de eu sou o melhor? Se seria nesse sentido.
Você Prof, tá teu mutado, microfone tá prof. desligado. Desculpa, eu deixei para Jéssica falar, perdão. E eu aqui já falando. Ana, tua pergunta é muito boa, né? Acho que sim, ela é muito interessante clinicamente, porque isso funciona um pouco dentro de uma lógica em que, né, o superego ele não exige apenas proibição, né? Então, quando o Freud, no Mal-Estar da Civilização, ele vai dizer que o superego aparece como uma instância que exige, cobra, intensifica, ele não apenas proíbe, como ele também impõe ideais impossíveis, né? Ele também põe ideais impossíveis dentro da gente. Então, o superego contemporâneo vem, seja o melhor, né? Eu sou o melhor, eu preciso fazer da melhor forma, enfim, e ele não, mas ao mesmo tempo ele não coloca na gente a questão, bom, mas se tu não fizer, tá tudo certo, sabe? Então, sim, sim, com certeza. A Alanis também fez um comentário bem interessante aqui, ó. Interessante como nós também estamos sujeitos a essa mesma realidade, e disso vem nossa própria angústia e exigência como profissional, e daí vem nossa dificuldade de sustentar silêncio, por exemplo. Por isso a importância do analista ou psicólogo também ter seu analista psicólogo. Uhum, uhum, com certeza, com certeza. Eu faço análise toda semana, viu, Alanis? Eu tô toda semana no divã como analisante também. E isso me ajuda muito para eu construir, porque quando a gente fala em psicanálise, a gente fala de um tripé, né? De análise pessoal, de trabalho de análise, formação, né? E de estar em estudo constante. Então, nós precisamos sim fazer análise, né? Há um ponto muito importante que diz a respeito de nós, profissionais da saúde mental. E eu sempre costumo dizer que o que eu faço na minha prática e o que eu faço da minha profissão tem a ver com o que eu faço da minha análise pessoal, né? Ou seja, tudo que eu faço da minha formação, tudo aquilo que eu faço para estar aqui falando, tudo aquilo que eu faço na vida tem a ver com a minha análise quando eu estou no divã, né? Porque essa lógica também me atravessa como sujeito. Ela aparece, por exemplo, na expectativa do profissional que eu me torno, né? Das respostas rápidas que às vezes me exigem, ou das intervenções eficazes que eu deveria fazer, mas que não. Acho que é justamente aí que, de algum modo, isso aparece para nós com muito mais como possibilidade do que obrigação. Eu diria isso. Bacana. É aqui muitos elogios, né? O Luca botou tema de muita relevância na atualidade. A Fabiana também botou sensacional. Conteúdo de muita qualidade e a apresentação do Anderson fantástica também. Muito Obrigado. bacana, pessoal, adorando. Prof, quero aproveitar que tu tá aqui ainda. É, quero te fazer uma pergunta, né? Muita gente está aqui pensando no próprio caminho profissional, enfim, a psicanálise é uma área que ela chama, mas ela também pode assustar um pouco pela profundidade da teoria, né? O que que tu diria para a pessoa que está considerando aprofundar isso? E o que que ela pode esperar de uma especialização aqui na Viver? Uhum, boa pergunta, Jéssica. Eu acho que a primeira coisa né? Aqui na Viver, e aí vou falar eu enquanto professor aqui na Viver, né? Eu sempre busco ser acolhedor nas minhas aulas e acolhedor com os meus estudantes, e ao mesmo tempo também ético, né? No sentido de responsável com o conteúdo, mas também trazer isso sempre de uma forma mais simples e mais aplicável à vida. Por isso que eu gosto de olhar a psicanálise como uma crítica social também, né? Então, acho que a primeira coisa dentro dessa pergunta que a Jéssica traz, é de a pessoa se arriscar um pouco. Eu gosto de usar a palavra arriscar em dois sentidos. Quando eu risco uma palavra, significa que eu vou reescrevê-la. Não é verdade? A gente não faz isso no texto. Eu risco a palavra e reescrevo ela. Então, um sujeito que se arrisca é um sujeito que permite fazer um risco em si e se reescrever de novo, né? Então, é um ato de se arriscar sempre. É um ato de se arriscar. E nós não temos que ter medo de nos arriscarmos, né? Porque quando a gente se arrisca, a gente faz um risco em cima de alguma coisa que não está legal para escrever de novo, né? E isso requer tempo, isso requer dedicação, isso requer reflexão, análise. Então, acho que essa é uma experiência que eu gosto muito de fazer nas minhas aulas com os estudantes
E acho que aqui na Viver tem essa possibilidade, de algum modo, né? De a gente poder se arriscar mais. Bacana, muito legal a tua resposta, prof. E o interessante, né, é que o que vocês vivenciaram aqui hoje, gente, não foi só uma aula preparada só para um evento, né? Então é muito próximo do que a gente realmente vive aqui na nossa formação, né, no programa de estudos e pós-graduação em psicanálise aqui da Viver. Né, a Daniele falou aqui que gostou muito da energia da Jéssica e também do professor Anderson. Muito obrigada, Daniele. Gente, eu preciso agradecer imensamente aqui o nosso professor Anderson, né, que trouxe uma leitura tão potente, sensível, clínica. Então, muito obrigada, professor, por embarcar nessa com a gente, né? Foi muito legal ter todas essas reflexões hoje. E, gente, agora eu quero ficar aqui com quem está interessado na nossa especialização em psicanálise. Eu vou passar aqui algumas informações para vocês, bem importantes. Então, fiquem à vontade para perguntar também aqui no chat. A gente está aqui para responder também, tá? Podem ficar à vontade. Gente, eu quero trazer aqui alguns diferenciais da Viver, né? Então, quando tu entra aqui na Viver, tu não entra só num curso, tu vai entrar numa comunidade. E aí, alguns dos nossos diferenciais que muitos dos nossos alunos falam muito, né? Eles adoram. Então, assim, disparadamente o que mais todo mundo gosta é a questão de ter supervisão de casos clínicos desde o início. Então, isso é muito importante. Quem acompanha os nossos eventos, todas as apresentações eu sempre falo que a teoria é muito importante. Tu precisa desse repertório teórico que vai te trazer segurança. Mas tu também precisa ter a prática. É muito importante tu saber aplicar na prática o que tu viu na teoria. Então, por isso a gente tem a supervisão inclusa na especialização, onde tu pode estar aprendendo a teoria e trazer as tuas dúvidas também. Né? Então, tá ali, principalmente no começo da clínica, a gente tem bastante insegurança, dá para trazer ali algum caso clínico. Quem tá aí na faculdade, a partir do sétimo semestre, que dá para iniciar, normalmente nesse período também tá fazendo o estágio clínico e também sente bastante segurança por ter esse primeiro contato. Então, a supervisão é uma mão na roda, né, gente? Super importante. A gente também tem professores nacionais e internacionais, né, atuantes na clínica e na pesquisa também. Tem grupo de estudos ativo. Então, tem bastante troca, bastante conexão. A gente tem o abordagem do tripé completo, né? Então, teoria, técnica e ética também. Também tem certificação reconhecido pelo MEC. A Tainá perguntou aqui, quais cursos o pessoal do primeiro semestre pode fazer? Então, Tainá, tem os nossos cursos livres. A gente sempre está lançando vários, e são cursos que eles são mais pontuais. Normalmente eles duram ali um ou dois encontros, e aí são bem aprofundados numa determinada abordagem que tu tem interesse, né? Então a gente tem psicanálise também, e aí ele é mais pontual num assunto. Então tu pode estar acompanhando a gente também. Se tu quiseres, a gente tem uma comunidade aqui no WhatsApp onde a gente envia todos os eventos, e cursos que a gente sempre está lançando na Viver. Tu pode entrar e saber ali certinho. A Yas também colocou aqui o link do site. E aí tu pode acessar ali também todos os nossos cursos livres. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, tá? Gente, eu vou pedir aqui para a Yas compartilhar rapidinho a nossa grade curricular do curso. Eu vou falar um pouquinho dela aqui para vocês, mostrar aqui o que que nós temos nessa grade curricular. Ó, aqui. Gente, olha só. Aqui a gente tem todas as nossas disciplinas do programa de estudos e pós-graduação. Então, vocês vão ver que vai ter bastante aprofundamento teórico. Então, a gente tem ali, ó, a descoberta freudiana, né, o diagnóstico na clínica psicanalítica. Depois, a gente vai ter uma série de módulos focados no infantil também. E aí vai trazer vários autores muito conhecidos, né? Então, tem ali o Winnicott, a Melanie Klein, né, a Hermínia ali. Então, tem vários autores bem famosos, né, bem conceituados nessa parte também. E depois vocês vão ver também a parte mais dos conceitos da psicanálise mesmo. Então, a gente tem ali, ó, os quatro conceitos fundamentais, né? Então, vai trazer ali também alguns módulos ali, né, mais de um. E aí também tem ali a questão de estrutura psíquica, então perversão, psicose, neurose, complexo de Édipo, a parte do espelho, as pulsões, transferência e contratransferência, então tem todas ali os conceitos que Freud trouxe, né?
Também vai trazer demandas contemporâneas, né? Um exemplo, a nossa aula de hoje também, que vocês vão ver muito mais aprofundada na pós. Tem metodologia científica, né? A gente tem a psicanálise como política e cultura também, e a questão da formação do analista. Então, vai ter bastante aprofundamento teórico pela essa grade, vocês podem ver, mas também tem a prática, então, grupo de estudos e supervisão, para vocês sempre tirarem as dúvidas de vocês, né? E outra coisa importante também é que vocês vão ver a psicanálise a partir do olhar de Freud e também de Lacan, tá? Então, a gente aborda também o Lacan na pós, né? E aí, aqui na Viver, a nossa estrutura é única, então a gente tem aulas síncronas, né, gente? É 100% online, mas é ao vivo. Então, realmente tem essa interação real, né? Tem dúvida, tu consegue tirar, consegue ter essa conversa, essa conexão com os professores e com os colegas também. Então, a gente sabe que para a gente ter um analista seguro, o aprendizado ele precisa ser teórico e também prático, né? E é exatamente isso que a gente proporciona para os nossos alunos, né? Então, se tu quer saber mais, entra ali no grupo de interessados. A Yas vai mandar o link aqui e aí a gente vai mandar todas as informações. Então, a grade aqui que a gente apresentou, a gente vai mandar lá. Vocês podem ver com mais calma todas as disciplinas. Então, tudo certinho a gente vai passar lá para vocês. E, gente, em relação ao pagamento, muita gente, tem vontade de entrar, mas às vezes o financeiro é um empecilho, né? Então, assim, a gente tem vários projetos muito bacanas que vocês podem estar participando para conseguir pagar a mensalidade. Então, a gente tem, por exemplo, o nosso projeto do Expansão, onde tu pode fazer divulgações das nossas pós, dos nossos cursos, eventos, e quando alguém vem para viver a partir dessas divulgações, tu ganha créditos e tu pode abater na mensalidade. Também tem a nossa clínica. Muitos alunos participam da nossa clínica, é um projeto muito interessante também. Os nossos alunos que têm CRP ativo podem se cadastrar lá para fazer atendimentos, né? E aí essa captação de pacientes é feita pela Viver. Então tu pode se cadastrar, fazer os atendimentos e os valores que tu ganha com os atendimentos, que são na verdade créditos, tu pode abater na tua mensalidade também. Né? Então, até 70% da mensalidade tu consegue abater. A gente tem vários alunos que fazem após, graças à clínica. Eu vi uma pergunta ali, peraí, deixa eu voltar aqui. A Tainá perguntou: a clínica é apenas presencial ou online? É presencial e online, tu pode escolher, né? Normalmente eles escolhem online, os nossos alunos, mas tem presencial também. Se for presencial, aí tu precisa ter o teu espaço, mas também tem online, a gente tem a nossa clínica online, onde tu pode fazer um cadastro e atender online mesmo. Inclusive, gente, tem a questão do valor social, né, e o valor particular. E aí tu pode escolher também, se tu queres atender pelos dois, ou só pelo particular, ou só pelo social, então também tem essa opção, tá? Bem bacana também. Então, se vocês quiserem mais informações, podem chamar a gente ali também, ou pode perguntar aqui também, não tem problema. E, gente, lá no comecinho, eu falei pra vocês que ia ter algo especial para quem ficasse aqui com a gente, né? Então eu vou cumprir o que eu prometo, claro, né? E o nosso programa de estudos e pós em psicanálise tá com as inscrições abertas agora, né? Então quem esteve ao vivo aqui com a gente tem um bônus bem especial, eu vou apresentar eles aqui para vocês agora. Gente, vocês vão ter 30% de desconto nas 3 primeiras mensalidades. Um mês grátis de streaming, a gente tem a nossa plataforma de streaming também, que tem vários cursos e eventos lá bem pontuais. A Netflix deve ver, né? Então vocês podem assistir também no tempo de vocês. Não tem taxa de matrícula e também tem desconto na segunda especialização. Tá certo? Então são bônus muito interessantes. A gente também vai remandar eles lá no grupo de interessados. A gente tem os nossos planos de pagamento, né? Então tem o plano tradicional, também tem o progressivo, que ele é um plano mais flexibilizado, e aí a gente também tem essa opção, tá? E, gente, lembrando, esse bônus ele é válido só até terça-feira, tá? Então, nessa próxima terça, dia 10, às 5 horas, ele só vai ser válido até esse momento. Então, depois disso, essas condições não vão estar mais disponíveis. Então, se faz sentido para ti, e só tu pode dizer isso, né? Entra no nosso grupo do WhatsApp. Então, a nossa equipe vai te receber com muita calma, muito carinho e organizar todas as informações certinho, e como eu comentei, né, grade, os professores, o formato da pós, os valores também. Então, assim, a gente não tá pedindo uma decisão agora, né? A gente tá pedindo que tu se permita entender se esse caminho faz sentido para tua trajetória, né? Então, se fizer, a gente tá aqui para recebê-los, tá certo? Gente, para quem quer continuar aprendendo no dia a dia, segue a Viver nas redes sociais.
A gente tem o Instagram, tem Facebook, tem o YouTube, tem o nosso site que a gente apresentou aqui, tem o TikTok, a gente também tá no TikTok. E lá tem muito conteúdo, gente. Tem conteúdo clínico, os nossos eventos, todas as novidades, tudo que tá acontecendo aqui pela Viver, né? Então sempre a gente publica lá e vocês podem estar acompanhando, tá? Então é bem interessante também. A Yas mandou os links ali para ficar mais fácil para vocês. E, gente, chegou o fim do nosso evento de hoje, né? Que encontro incrível, né? Muita troca de conhecimento a gente teve. Foi um prazer conversar com vocês. Obrigada a cada um que escolheu estar aqui com a gente hoje, né, nessa manhã. Isso não é pouca coisa, então se tu veio é porque tu quer crescer, né? Porque tu leva a sério a tua formação e isso merece muito respeito, né? Um sábado aí, 9 horas da manhã, a gente poderia estar, vocês poderiam estar dormindo, mas vocês escolheram estar aqui com a gente, aprendendo e se aprofundando um pouco mais. Então, lembrando que quem quer saber mais sobre a pós, os cursos livres, o streaming, é só entrar nos nossos grupos ali, a nossa equipe vai adorar receber vocês. Então a gente deseja aí uma ótima semana, né, para cada um de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Um grande beijo e encontro vocês lá no nosso grupo de interessados. Tchau, pessoal. Obrigada, Tainá. Obrigada, Raíssa.